Boa noite. Estamos reunidos hoje para realizar mais uma entrevista de uma analista junguiana do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. A analista entrevistada é a doutora Ana Luísa Marques Traballi, médica pela Faculdade de Medicina de Marília, psiquiatra geral e da infância e adolescência pela Unicamp, fez especialização em psicologia analítica pela Unicamp e é analista pelo Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Psiquiatra com experiência por 15 anos em CAPS de adulto e CAPS infanto-juvenil na Prefeitura Municipal de Campinas. Psiquiatra assistente por 6 anos no ambulatório de transtornos alimentares da Unicamp. Atualmente, psiquiatra no ambulatório de psiquiatria da Prefeitura Municipal de Palmas e tem consultório particular em Campinas e Palmas, Tocantins. Vou apresentar também a nossa colega, que vai fazer parte da entrevista, Ana Carolina Falcone Garcia, psicóloga, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, da Associação Junguiana do Brasil, que é associada à Internacional de Psicologia Analítica. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, Núcleo de Estudos Junguianos. Especialista em farmacodependência pela Unifesp. Especialista em sexualidade humana pela Unicamp. Membro do Departamento de Infância e Adolescência da Associação Junguiana do Brasil e membro do Núcleo de Estudos da Psicologia Arquetípica do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Autora do livro Desamparo Psíquico, Onde Mora a Inveja, pela editora Sattva, e coautora do livro Paz, Onde Foi que Acertei, volume 2, pela editora Sattva. Vou apresentar também o nosso colega, Dr. Joel Salles Giglio, médico, psiquiatra e analista junguiano, membro do Instituto de Psicologia Analítica da Associação Junguiana do Brasil e analista de adultos e adolescentes. E para completar a apresentação, eu vou passar a palavra para ele mesmo. Dr. Joel, fique à vontade. Eu só vou acrescentar que, além da formação médica, psiquiátrica e psicoterapêutica, e também depois, no final, especificamente junguiana, né? Como a Beth acho que chegou a mencionar, eu fiz, antes disso, formação em música, e estou muito feliz de estar aqui para entrevistar, em companhia das minhas duas colegas, Carol e Beth, entrevistar a Ana Luísa, que eu acompanhei na residência muito de perto, porque ela logo, no começo da residência, se interessou pela psicologia analítica, né? Eu só queria aproveitar para me apresentar também. Eu sou Elizabeth Bausch-Zimmermann, eu sou psicóloga pela USP, eu tenho uma licenciatura em dança moderna pela Universidade Federal da Bahia, eu fiz a formação de analista junguiana no Instituto C.G. Jung de Zurique, Suíça. Eu fui docente da Unicamp, no Instituto de Artes, durante 18 anos e meio, eu sou aposentada agora. Eu sou membro fundador da Associação Junguiana do Brasil e do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. E, atualmente, eu atendo e dou supervisões clínicas em consultório particular. Eu dou cursos eu tenho uma formação de Sunplay, do jogo de areia, e eu dou cursos e vivências de Sunplay, de imaginação ativa, e também grupo de estudos em psicologia analítica. O Dr. Joel Giglio esqueceu de dizer que durante mais de 40 anos foi docente da Unicamp, né? É um capítulo importante que precisaria acrescentar. 42, se eu estou bem lembrado. 42 anos, então, é muito importante. Então, vamos começar com as perguntas. Eu começo com a primeira, fazendo uma pergunta, assim, bem do início da sua vida, Ana Luísa,
que é sobre a sua infância, juventude, a sua família, onde você nasceu. Aí você fica livre para contar o que você achar importante. Olá, boa noite. Eu também estou muito feliz em estar aqui, fazendo parte desse grupo, né? Nessa conversa que a gente vai fazer hoje, né? Com as pessoas que foram muito importantes na minha formação, na minha vida profissional e na minha vida pessoal também, né? Bom, eu vou começar dizendo que eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, né? Aí eu passei minha infância e minha adolescência por lá. A minha família era na época, né? Uma família assim não muito grande, né? E a gente teve uma infância tranquila, né? Não tem acontecimentos muito, né? Que eu acho que sejam relevantes na minha infância. Acho que foi tudo muito tranquilo. Com 18 anos eu passei na faculdade, eu fui morar em Marília, né? Que eu fiz a minha faculdade de medicina em Marília. Também assim, eu acho que foi uma faculdade numa cidade pequena, também não muito grande, também do interior. Então, eu acho que eu pude ter essa experiência de viver mais afastada dos meus pais e de ter mais liberdade. Mas teve alguns momentos mais críticos, porque eu fui morar também com uma parte da minha família que eu não tinha muito contato no início, né? Depois que eu fui morar numa república, né? Então, o início foi um pouco complicado por relações familiares um pouco conflituosas, assim. Mas depois eu acho que seguiu bem, eu acho que eu tive a oportunidade de amadurecer muito, né? Morando sozinha, morando com colegas e tendo que se virar com um pouco menos de conforto, né? No sentido de dinheiro, de ter sempre os pais, de certa forma, fazendo tudo por você. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu amadureci bastante durante a faculdade. No final de 2003, eu terminei minha faculdade, aí eu já passei na residência e fui morar em Campinas, né? Então, eu acho que, assim, da minha infância e adolescência, o que eu acho que seria importante, né? Que foi importante nas minhas escolhas posteriores, né? Eu já desde pequena tinha uma certa sensibilidade, eu acho que nessa parte psíquica, né? Então eu tinha alguns sintomas já desde pequena, assim, de mais ansiedade, sempre fui uma criança mais agitada, mais ansiosa e que sempre teve um interesse assim por doenças. Então eu acho que desde então começou já esse processo de tentar, de ser curiosa pela questão da medicina, né? E também por uma questão de eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, né? Então quando eu estava na escola, eu lembro que eu fazia eu ajudava alguns colegas que tinham dificuldade em algumas matérias, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre assim, fui uma aluna boa, assim, tinha notas boas na escola. E aí eu chamava algumas pessoas em casa para ajudar, as pessoas que tinham mais dificuldade, elas me pediam, então eu tinha essa vontade de fazer isso, né? Também me dediquei muito ao esporte quando eu era criança, eu nadei, né? Até cheguei a nadar profissionalmente, mas depois eu abandonei e eu acho que isso foi importante também, principalmente na parte da disciplina. Então, eu acho que eu aprendi a ter rotina, a me esforçar, a saber que por mais que eu tivesse com dor e que mais que fosse cansativo, eu ia conseguir chegar em algum lugar se eu me esforçasse. Então, esses aspectos foram bem importantes, né? Meus avós foram figuras muito importantes também na minha infância, né? Meus avós maternos, então meu avô e minha avó são pessoas que foram muito presentes, principalmente porque a minha irmã, quando ela nasceu, ela tinha uns problemas cardíacos e eu fiquei em uma parte, acho que dessa fase que a minha irmã nasceu, fiquei mais com os meus avós, né? Então eu tinha sempre muito vínculo com eles. Mas eu acho que foi basicamente isso, essa parte da infância e adolescência. Que esporte que você fazia, Ana? Fazia natação, eu nadava. Olha que legal. Nadei por muitos anos, desde pequenininha eu comecei na natação, porque eu tinha asma quando eu era pequena também, né? E aí era um esporte que os médicos recomendavam, então desde bebezinho, assim, acho que 2, 3 anos, eu já comecei a nadar, e aí eu fui até quase, assim, até na faculdade eu nadava um pouquinho pela faculdade, mas depois
já no final do ensino médio, né, eu já deixei de me dedicar tanto, até porque né, era muito difícil se dedicar à natação e também a estudar para prestar uma faculdade de medicina, né? E eu já tinha essa ideia de fazer medicina, acho que já desde, como eu disse, né, desde muito pequeno, isso já passava pela minha cabeça já. Eu ia até te perguntar um pouco como é que foi essa escolha, né? Que, assim, você já vinha pensando, a medicina já te chama nesses detalhes da vida, né? A sua irmã que teve essa questão cardíaca, a sua própria asma. Mas tem alguma coisa que te fez, né? Que você se deu conta que era a medicina que você seguiria? Algum tio, parente que fosse da área? Eu tinha um tio que na realidade não era de sangue, né? Foi um tio casado com uma tia minha, né? Irmã do meu pai. E ele era médico, e eu sempre achei ele muito legal, sabe? Então a gente se encontrava e eu sempre achava ele divertido. Não tinha nada muito a ver com a profissão dele, mas com o jeito dele, né? E eu gostava do jeito que ele era até com os filhos dele, com os meus primos, né? Então eu acho que foi uma referência legal, assim, de ver a medicina com outros olhos também, não só aquelas pessoas mais sisudas, mais compenetradas, tal, mas de um jeito que levando uma vida que eu achava muito legal, né? Então ele se divertia bastante, ele tinha bastante momento com os filhos, e tinha também toda essa questão, né? Ele tinha uma casa bonita, então também tinha essa vontade de uma casa com piscina. Eu acho que quando a gente é criança, eu sempre tive vontade de ter casa com piscina, né? Agora nem faço tanta questão, mas na infância era alguma coisa que me chamava atenção. Então, acho que essa referência foi importante. E eu também acho, Ana, que o fato... Eu acho que a minha vontade de fazer medicina foi porque eu queria entender mais e foi uma tentativa, claro, sem sucesso, de ter controle de algumas coisas. Como se eu entendesse, eu pudesse controlar, né? Assim, não ter medo de ficar doente, porque eu tinha alguns medos em relação a isso, né? Medo de... Eu tinha, assim, algumas fobias, assim, de morrer, de ficar doente, de vomitar. Então, durante uma época, eu dei um pouquinho de trabalho para os meus pais por causa disso. Eu lembro dessas situações e da sensação ruim que eu sentia. Então, que era uma sensação mesmo de que, assim, de que eu não tinha controle, que alguma coisa de ruim ia acontecer. E isso foi logo depois que meu avô paterno faleceu, que também faleceu de um problema cardíaco, né? Ele teve um aneurisma de aorta, e aí eu lembro que foi a primeira morte, assim, que eu vivenciei dentro da família, mais próxima, né? Ele não era tão próximo, mas foi algo que eu acho que foi marcante, né? Eu ver todo o sofrimento da família, eu acho que isso teve alguma influência. Interessante, né? E aí, então, tem essas questões da sua percepção na infância, com a sua irmã, mas não teve nada assim que te dissesse, não, eu gosto da medicina por causa disso. Não, eu acho que foi um conjunto de fatores. E essa coisa que, assim, eu tinha vontade, aquela coisa meio... Eu acho que era mais do que uma coisa adolescente, mas eu tinha vontade de ajudar as pessoas, sabe? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa que eu conseguisse ajudar, né? Que eu conseguisse ter a sensação de que eu estou fazendo algum bem para alguém. Isso eu lembro, assim, né? Até nos meus diários, outro dia eu fui dar uma revisada neles, tinha algumas coisas assim, né? Que eu tinha vontade de fazer isso. E também eu acho que tem uma influência do meu pai, que meu pai tinha essa coisa, não, eu queria que você fizesse medicina, porque você vai muito bem na escola, porque você tem facilidade, né? Eu acho que é uma profissão, naquela época, acho que tinha assim... Ainda tem um pouco, né? Mas ainda tem essa coisa do médico, do status, né? E eu acho que para o meu pai isso era importante. E, inclusive, ele queria que eu fosse cardiologista, ele queria que eu fosse dessas especialidades mais tradicionais, né? Então, acho que para ele a psiquiatria, apesar dele não ter quase participado dessa escolha, porque ele já estava doente quando eu escolhi, né? E eu acho que para ele não seria uma especialidade que ele ia gostar muito, não. A área dos seus pais não é a área da saúde. Não, o meu pai jogava basquete, depois ele fez engenharia civil
E depois ele trabalhava com comércio, ele teve padaria, posto de gasolina, e minha mãe era professora de inglês. Legal. Legal. Eu vou falar um pouquinho agora, Ana. Bom, a gente se conhece há N anos, né? Não lembro há quantos anos, mas agora você acabou de falar que você começou a residência, se não me engano, em 2004, né? Isso. Então, deu para fazer os cálculos aqui, que são quase 20 anos, né? Que a gente se conhece. Em 24 vai fazer 20 anos. Bem, então, falando já da residência, bom, naquela época eu gostava muito de trabalhar, até hoje, né? Mas agora eu estou aposentado, tenho algumas pequenas tarefas ligadas à psiquiatria ainda, mas não muitas. Mas sempre gostei de trabalhar com os residentes. Eu fui preceptor dos residentes, acho que por 2 vezes, se eu estou bem lembrado. E sempre gostei de trabalhar com os residentes, talvez por uma identificação pessoal da minha época como residente. Foi uma época muito boa, uma época muito legal, né? Uma série de coisas que eu poderia falar em outra hora. Então, eu gostaria de saber por que você optou, né, você falou muito rapidinho agora que optou pela psiquiatria, e qual foi a razão maior que você, enfim, o que você acha da sua escolha? Ela foi uma escolha consciente ou foi meio intuitiva, assim, por exemplo? Eu acho que foi consciente, João. Mas, obviamente, tem, acho que uma parte que foi intuitiva também, né? Eu, inicialmente, depois que, assim, quando no período já do final da faculdade, eu comecei a pensar e eu fiquei em dúvida entre algumas especialidades, né? Eu gostei muito de infectologia quando eu passei no estágio no Emílio Ribas, lá em São Paulo. Então, era uma especialidade que passou pela minha cabeça fazer também. E eu gostei muito de psiquiatria também, e na faculdade mesmo eu comecei a fazer terapia, né? Tinha um serviço da faculdade que fornecia um apoio psicoterápico, e eu tive algumas desilusões amorosas, vamos dizer assim, e eu fiquei meio mal assim no final da faculdade. E aí eu já comecei a fazer terapia nessa época, porque a própria faculdade, eu fui dizer que eu estava precisando, que eu não estava legal. Aí eu comecei a fazer terapia e todo esse suporte, tudo que eu fui observando, e eu sempre gostei muito de ler essa parte mais... de entender um pouco como é que funcionava essa parte emocional, essa parte psicológica. Então, aí tudo isso foi me levando a prestar psiquiatria. E assim, na faculdade mesmo, eu também tive uma experiência na Holanda, num ambulatório de mudança de sexo, né, de transição agora, né, que se chama agora nesse processo de transição de gênero. E foi também muito interessante porque eu acompanhava, né, durante alguns meses eu fiquei acompanhando as pessoas do ponto de vista emocional que estavam nesse processo de transição. Então, também foi uma experiência que eu acho que fez com que eu contribuiu para a minha escolha na psiquiatria. Sim, muito legal. E, bom, eu logo, de cara, percebi você um interesse maior pela psicologia analítica, né? Vamos chamar de psiquiatria junguiana, se quiser também podemos falar assim, de psicologia e psiquiatria junguiana. E aí você e mais 2 residentes se aproximaram mais de mim, eu dei algumas supervisões, né? Com foco mais, modelo mais junguiano. E depois você resolveu fazer o curso de especialização, que durava aí até hoje. Agora, recentemente, terminou o 13º, eram 3 semestres, né? E depois do curso de especialização, eu acho que eu cheguei a incentivar você a fazer a formação, se eu estou bem lembrado. E os outros 2 seguiram outros caminhos, né? Os outros 2 colegas seus. Eu até perdi contato com eles, não sei nem onde é que eles estão. Eu sei que um deles... Estão bem. Também. Um foi para o Médicos Sem Fronteiras, né? Mas depois Sim. perdi o contato também com ele. E o outro também não sei onde é que foi parar. Estão todos bem, estão todos aí perto de você. Estão por aqui ainda, tá certo. Então. Enfim, aí você resolveu fazer, depois da especialização, resolveu fazer a formação
para analista, né? Então, eu gostaria que falasse um pouquinho dessa sua escolha pelo modelo junguiano de trabalhar, né, no campo da psicopatologia e da psicologia mesmo. Então, assim, depois que, né, que eu comecei a psiquiatria, eu comecei a observar, obviamente, todos os meus os chefes, as pessoas que eu tinha aula, que me supervisionavam. E eu acho que eu me identifiquei mais com a questão junguiana porque eu achava as outras abordagens, obviamente, elas contribuíram para a minha formação, mas eu achava muito reducionista e tinha muitas delas que eu achava muito complexa, no sentido de não ser espontânea, sabe? Eu acho que eu não conseguia ser espontânea nas outras abordagens. Eu tinha que, de certa forma, por exemplo, quando eu pensava, não, né, vou seguir uma outra linha, vou pensar... Eu não achava que isso tinha a ver comigo, né? E com a maneira como eu gostaria de trabalhar e de ser na vida também, né? De ser como profissional. E uma outra coisa que eu acho que até, não sei se o senhor sabe disso, mas eu, assim, de todos os docentes, eu falava assim, nossa, acho que quando eu crescer, eu quero ser igual ao Dr. Joel. Eu queria ser... Que delícia, hein, Joel? Tem uma outra colega sua que falou uma coisa um pouquinho mais curiosa. Ela falou, olha, o senhor não vai falar nada para ninguém, mas eu acho que o resto do pessoal é tudo louco, só o senhor que não é louco na psiquiatria. Eu posso dizer que assim, eu não queria ser tão dramática assim, mas tem um pouco disso, né? Eu queria ter uma vida assim tranquila, né? Eu queria poder ser espontânea, não precisar seguir certas convenções, assim, né? Então eu achava que eu vi que o senhor conseguia, entendeu? Ser espontâneo, e ser respeitado por aquilo que é, e ao mesmo tempo confortável nas situações, nas relações, né? Então eu achava, isso me deixou muito entusiasmada com isso, né? Então o senhor conseguia ser o senhor mesmo dentro daquele lugar que às vezes faz com que você tenha que ser muito artificial, né? Então acho que isso foi uma coisa que me encantou e eu falei, nossa, eu quero ter uma vida normal, né? Eu quero poder ser assim, poder ser espontânea, poder trazer coisas do meu cotidiano até para minha experiência profissional, que meus pacientes também não sejam só pacientes, que eles possam ser, que eu possa, né, ter essa troca. Então eu acho que foi tudo isso que contribuiu também para eu seguir nessa linha e aí optar pela especialização, até para me aprimorar mais nos conceitos mais teóricos, né? E depois na formação também. Eu acho que o seu estilo de vida foi assim foi fundamental, vamos dizer assim. Isso é interessante, porque o Jung tem dois lados, tem mais de dois, né? Mas vou realçar dois. Um é esse lado mais espontâneo. Quando você lê o livro sobre psicoterapia dele, tem um volume que é sobre psicoterapia. Daí só uma série de conferências que ele fez por aí afora e juntou num livrinho, né? Que acho que chama As Bases da Psicoterapia. Não me lembro agora o nome, eu não guardo bem o nome de livro. Mas tem outros livros que ele é extremamente teórico e extremamente intelectual. Os livros, o volume 12, por exemplo, e acho que é o 11 e 12, que fala muito de alquimia, ele entra num campo estritamente intelectual, né? Histórico, intelectual, e não é fácil de ler, é um livro difícil de ler, inclusive, porque a tradução nem sempre é muito boa. Mas ele tem o outro lado, e eu gosto muito mais desse outro lado do Jung, esse lado mais informal do Jung, e é esse lado que eu acho interessante, né? Tanto que eu considero o livro de psicoterapia dele o melhor livro dele. Para mim é o melhor. E também tem aquele Psicologia da Transferência, que também acho que é um livro excelente, né? Ele fala de coisas complexas, mas de forma simples. E nesses dois livros. Agora, em outros, não. Em outros, ele entra mesmo na erudição, e quando ele quer ser erudito, ele não para mais de citar autores que você nunca ouviu falar, às vezes, né? Alguns você ouviu, mas alguns você nem ouviu falar. Então, esse lado do Jung mais, vamos chamar mais humanista, talvez tenha sido o que te cativou, né, digamos assim, né? Com certeza, com certeza.
Bom, É acho que eu interessante, né? paro por aqui. Deixa eu perguntar para a Ana Luísa como que foi o começo da vida profissional. Olha, então, depois que eu comecei depois que eu terminei a residência, né, eu fiz a residência primeiro em psiquiatria geral, e depois eu prestei uma outra prova para fazer psiquiatria da infância e adolescência, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, assim, de criança, de uma maneira geral, né? Então, pediatria, inclusive, foi uma das possibilidades também, além da infectologia. Eu gostava muito de lidar com criança. E na residência, no ambulatório de infantil, eu também achei muito interessante a parte da psiquiatria infantil e de atender criança, inclusive em terapia também, né? Então, eu fiz a psiquiatria infantil e depois eu já comecei, já no final da residência, eu comecei a trabalhar em CAPS de adulto, né? Então, já comecei com a minha experiência em quadros psicóticos, crônicos, quadros graves, né? Porque no CAPS acaba convergindo os pacientes mais graves. Também já comecei a dar plantão em hospital psiquiátrico, né, no Cândido Ferreira. Eu fiz a minha formação profissional assim bastante tempo. Eu trabalhei no hospital, tanto em CAPS quanto na internação também. Então, acho que isso também me deu uma experiência muito interessante e, assim, era um trabalho que eu acreditava muito, né? Porque o Cândido também foi um espaço que ele abordava o paciente de uma maneira bem holística, né? Então, tinha atividades. Eu fiz muitas atividades legais com os pacientes, eu convivi muito com o paciente em atividade artística, eu levava eles para a praia. Então, não era uma coisa só desse núcleo mais pesado da psiquiatria, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o paciente, de trocar experiência, então foi um momento muito importante da minha formação também. E eu me encantei mesmo pela proposta inicial do Cândido, né? Que tinha muito essa parte não só artística, mas a parte de terapia ocupacional, a psicoterapia, esse trabalho em equipe, né, para abordar o paciente, que é o que eu acredito até hoje, né, que é a forma mais adequada da gente conseguir conduzir os pacientes. Então, acho que essa parte foi assim, muito, muito importante para mim, esse início da minha vida profissional. E essa parte, acho que, né, graças a Deus, eu nunca tive problemas, assim, profissionais muito intensos. Eu acho que no início da minha carreira eu vejo que eu era mais emburrada, mais chata, mais rígida. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a ser mais flexível, principalmente na minha experiência depois como gestora de um CAPS infantil. Acho que isso também me transformou bastante da maneira como eu lidava com as pessoas, em ser flexível, entender que nem sempre o fato de eu ter sempre razão ia ser a melhor, né? Eu tendo razão, eu poderia conduzir a situação, mas eu poderia conduzir a situação de um jeito mais delicado, aprendendo a ter jeito de manejar pessoas que não eram pacientes, né? Pessoas que eram colegas de trabalho. Então, acho que essa experiência também foi bem importante. Achei interessante você falar isso agora, que você era cara fechada, né? Que eu sempre te senti mais introvertida, né? Que assim, pensando que na formação a gente entrou junto no mesmo grupo e junto no mesmo dia, né? Que nós entramos um pouquinho depois, mas eu nunca te vi de cara amarrada. Então, como é que é esse lugar também? Fala um pouquinho da formação, se coincide com essa percepção de mudança sua, de você está chamando de mais flexível na gestão de CAPES, ou foi junto? Como é que é? Olha, eu acho que assim, eu sempre fui mais introvertida mesmo, e eu era assim conhecida por ser mal-humorada, né, nos meus trabalhos iniciais, e por ser um pouco pessimista, vamos dizer assim, meio, como eu posso dizer? Eu não gostava muito das coisas muito subjetivas, sabe? É até uma contradição isso, cara. Mas as pessoas elas ficavam filosofando muito, às vezes, no trabalho e não tinha uma certa praticidade. E isso me irritava muito, né? Então, acho que uma das questões do Cândido óbvio que eu gostava muito do trabalho, mas as pessoas elas eram muito brisadas, sabe? Elas viviam brisando muito, e na hora da praticidade
elas tinham pouca efetividade. Então, isso me incomodava. Então, eu falava, gente, vamos ser práticos, vamos fazer as coisas, vamos... Então, acho que nesse sentido, as pessoas falavam, não, Ana, calma, não seja assim, você está indo muito rápido, não precisa ser desse jeito. Então, e eu acho que a formação médica também leva você a ser mais prática em algumas coisas, né? Você precisa decidir, você precisa resolver algumas coisas naquele momento. E a formação mais né, né, das outras áreas, as pessoas refletem mais. E eu acho que, com o tempo, eu fui conseguindo harmonizar essas duas experiências, né? Que, ao mesmo tempo, eu acho que eu procurei a formação para ter essa parte mais subjetiva, mas eu tinha essa praticidade que, às vezes, entrava em choque nesse processo de trabalho, né? Então, e depois isso foi ficando menos intenso. Então, por exemplo, as pessoas... O pessoal no CAPS, eles chegam, eu lembro, né? Eles chegavam, todo mundo se cumprimenta de beijinho todo dia, tal. E eu falava, gente, para que isso? Vamos chegar, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, né? Não é aniversário de ninguém, para que fica todo mundo se beijando toda hora? Então, essa coisa que me incomodava, entendeu? Mas você vê todo dia, Torjó, para que vai ter que chegar e dar beijinho em todo mundo quando chega? Se são 20 pessoas, são 20 beijinhos, multiplicado pelas 20 pessoas, vai dar... eu nem sei calcular. 20 minutos, né, Joel? Vai dar uns 20 minutos nisso, né? No mínimo. Ficar aquela coisa que não anda, né? Então, eu acho que na formação, né? Na formação, Carol, assim, o que eu acho que acontecia, eu sempre estava muito cansada na formação, porque, assim, era algo que excedia já uma carga horária, que eu sempre tive uma carga horária grande, né? Acho que agora que eu estou tendo uma carga horária talvez razoável, mas eu sempre tive uma carga horária muito grande de trabalho. E na formação, e era um conteúdo, obviamente, né? Mas eu acho que na formação, a gente tem acesso a um conteúdo mais pesado, né? E eu estava sempre cansada, eu acho, e por isso que eu acho que eu poupava as minhas energias sendo um pouco mais introspectiva, tentando respirar um pouco, né? E poupar energia. Eu acho que é isso que eu sentia, né? Que quando eu estava lá, eu falava, nossa, agora eu posso ter um pouco mais de tranquilidade, posso ficar um pouco mais comigo mesma, né? Pensando, estudando, ouvindo. Então, eu lembro que eu ficava mais na minha mesmo, mais tranquila, não me envolvia muito, por causa disso, porque era um momento que eu já estava cansada e eu sentia que eu tinha que ter aquele espaço. Uhum. Então, a formação também entra como um grande alimento aí, né? De tudo isso. Também. Eu acho que foi muito importante nesse sentido, né? E era um momento que eu tinha para mim, às vezes eram os únicos momentos na semana, né, que eu conseguia dar uma relaxada, assim, porque eu trabalhava, eu lembro que às vezes eu trabalhava de sábado, eu dava plantão, né? E fazendo uma retrospectiva, eu acho que era eu tinha esses momentos da formação para relaxar um pouco. Também. Como é que você sentia o grupo? Porque, para a minha formação, foi muito importante o grupo de colegas com quem eu dialogava, além dos professores, né, que tinham função de professor e tal. Mas a inteligência grupal é diferente da inteligência individual, né? E não tenha dúvida quanto a isso. Como é que você sentiu essa vivência grupal em termos de aprendizado e tal? Eu acho que o mais importante, acho que na formação, foi eu me sentir muito acolhida, né? Eu sempre acho que fui acolhida pelas pessoas nos momentos mais difíceis que eu tive, acho que momentos mais tristes, de muitas questões na minha vida amorosa, pessoal, foi tudo dentro da formação. E eu acho que eu fui muito acolhida pelas pessoas, eu acho que foi o grupo que mais me acolheu nos momentos de tristeza mesmo, né? E se preocupava e sempre estava disposto a me ajudar, a me ouvir, apesar de eu não falar muito, né? Mas foi um momento que mobilizou muitas coisas em mim também. Então, e foi um momento, eu acho que de tristeza, principalmente na vida amorosa, assim, eu estava muito mal nessa época. Então, eu tive esse acolhimento e eu acho que eu consegui depois ressignificar isso, né? Porque eu acho que eu estava num momento que eu não acreditava muito em amor mais, eu não acreditava muito em relações,
eu estava bem assim para baixo nesse aspecto. Uhum. Mas eu acho que você até conseguia dividir dentro das reservas, né? Porque realmente você não é uma pessoa que se expunha, mas dividir, e assim, dividir e receber, né? Que eu acho que era isso, que era muito um traço seu, você aceitava, não ficava aversiva, né? As nossas abordagens ali. Uhum. Sim, Sempre sim, não, eu acho que eu sou bem receptiva assim para carinho, meio carente mesmo. Para mim, por exemplo, na minha formação, o diálogo com os colegas trazia alguns insights bem interessantes, né? Porque cada um... Não existe duas pessoas iguais no planeta Terra, né? O Jung chega a falar que, se fosse levar a sério mesmo, você teria que criar uma psicologia para cada pessoa. Mas, como isso é impossível, tem uma psicologia mais geral para todo mundo, né? Então, eu me lembro que o diálogo seria um texto difícil. Aí ia dialogar com um colega, ele percebia coisas que eu não percebia e vice-versa, né? Então, essa somatória era muito interessante do ponto de vista do aprendizado mesmo, né? Sim, sim. Muito melhor do que você ler sozinho, ou ler só com um professor, tal, né? Eu acho que isso com certeza, né, Tuve? Eu acho que isso a gente continua vivendo isso o tempo todo, né? Assim, acho Sim, que sim, na vida a continua. gente aprende depois com a formação. Acho que na formação talvez seja mais intenso, porque a gente está tá voltado para isso, né? Mas acho que depois isso faz com que você ouça mais, né, as outras pessoas e Sim, sim, pense no ponto de vista delas sim. em todos os momentos, né, em todas as decisões, em tudo que você acaba fazendo na sua vida. Eu acho que foi uma experiência para isso também. E a clínica infantil e adolescente, que já vinha, então, que você já tinha esse interesse, você foi permanecendo cada vez mais, né? Fala um pouquinho da sua experiência hoje como psiquiatra de infância e adolescência, que também não é uma área tão fácil da gente encontrar profissionais, né? Que queiram. Como é que é como é que é isso para você, né? Fala um pouquinho disso. Eu acho que assim, é um desafio mesmo, porque a gente tem até poucos profissionais com quem a gente possa compartilhar isso. Mas eu acho muito assim, muito rico e muito eu me sinto recompensada às vezes, porque acho que quando você investe na criança, você consegue ter um retorno e você consegue pensar que isso vai refletir em toda uma vida adulta e que você vai transformar talvez a vida daquela criança, vai ajudar e pensar nessa contribuição que você está fazendo não só para aquele indivíduo, mas para o mundo, né? Então eu acho que essa é a coisa que mais me encanta, né? Que eu estou tentando ajudar crianças e adolescentes para que elas sejam pessoas melhores para ser um mundo melhor, né? É meio utópico isso, mas eu acho que isso sempre passa na minha cabeça toda vez que eu me invisto, né, num tratamento para uma criança, para um adolescente, porque eles têm uma potência, não que o adulto não tenha, né, mas eu acho que a criança e o adolescente têm uma potência, uma energia que, se a gente conseguir despertar isso, a gente consegue produzir mais resultados, né? Para garantir que sejam adultos que tenham menos problemas, menos sofrimento. Uhum. Não, isso aí é um aspecto social do campo da psicoterapia pouco discutido e talvez pouco aplicado ainda. Por exemplo, as terapias de grupo, né? Elas levam isso até as últimas consequências, ou as terapias familiares, ou mesmo a terapia individual, pensando dessa forma como você está colocando. Uhum. Porque o mundo não está uma beleza, não vamos discutir isso aqui agora, que não é hora, mas está precisando de gente mais saudável, né? Com certeza. Sempre, né, Tuzio? Sempre a gente pode contribuir, né, para dar uma melhoradinha. É interessante porque você traz de volta a menina lá de trás, que um dia escolheu a medicina, né? Que é aquela que Sim, queria sim, sim. ajudar e transformar o mundo. Então, você atua com esse público que é semente ainda. Acho que é nesse sentido, Uhum. né? Uhum. Era Então, isso sobre a mesmo. sua vida profissional atual, teria a pergunta de como você decidiu ir para Palmas, né?
Pois é, vir para Palmas foi uma decisão não baseada na questão profissional, mas eu acho que isso ajudou, né? Na realidade, eu me apaixonei pelo guia de uma excursão, de uma viagem que eu fiz aqui para o Jalapão, né? Aí foi um período também que eu estava não muito bem do ponto de vista de relacionamentos, e eu decidi fazer viagens, porque viagens me moviam também, né? A gente não falou tanto disso, mas é um aspecto da minha vida que eu acho que é bem importante. Eu sempre gostei muito de viajar, e as viagens sempre foram coisas que, assim, eram momentos muito bons, assim, momentos que eu conseguia ser muito feliz, né? Ana Então... Luísa, vou interromper você um pouquinho só. Nesse ponto, eu me sinto muito dentro de você. Aqui em casa, eu recebi o apelido de Joel Tour. Você sabia disso? Ótimo, doutor Gel, eu adoro isso. Eu acho que sempre assim eu trabalhava e eu me dedicava às coisas pensando, não, tal mês eu vou viajar, eu vou fazer tal viagem, eu vou conhecer tal lugar. E eu sempre gostei de conhecer lugares diferentes e culturas diferentes, experimentar comidas diferentes. Sempre gostei dessa experimentação. Então, eu investi muito do dinheiro que eu ganhei, né, da minha energia, vamos dizer, que se transformou em dinheiro, em viagens. E aí uma delas foi para o Jalapão, aí foi num período, estava iniciando a pandemia, né? Aí a gente se conheceu, a gente começou a conversar. Logo depois que eu voltei para Campinas, né? Durante a viagem a gente não teve nenhum envolvimento, mas depois a gente começou a conversar. E eu comecei a vir para cá mensalmente, né? Para vê-lo, e ele foi para Campinas também. E depois de um tempo eu achei que seria interessante, porque assim, eu estava muito cansada já da minha rotina de vida em Campinas, né? Uma cidade grande, mais violenta. Eu trabalhava aí 60 horas na semana, num trabalho que não era tranquilo, né? Num trabalho pesado. Eu estava coordenando um CAPS, trabalhava no consultório. E aí eu falei, não, eu acho que seria interessante eu mudar de vida, né? Porque a gente ficou, quem que vai vir para que lugar para a gente conseguir ficar bem, né? Aí eu achei que foi interessante. Eu decidi vir para cá, porque aqui a qualidade de vida, todos os pontos de vista, na minha avaliação, né, é muito, muito mais gostoso morar aqui, né? Apesar do calor, aqui a gente pode almoçar em casa, pode dormir depois do almoço, a gente não tem essa preocupação com a violência, não tem favela, não tem comunidades assim mais pobres, a população pobre ainda tem mais condições. Você, obviamente, tem as coisas, né? Você não tem tanto acesso a restaurante, a teatro, a cinema, essas coisas aqui ainda não tem tanta diversidade. Mas você pode, tipo, você vai numa praia de água doce com água limpa, com tartaruga, com peixinho, aqui do lado, né? Então, vai numa cachoeira também, que é 10, 15 minutos daqui. Esse acesso à natureza, que também é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de viajar para lugares que tinham essa natureza. Então, isso também Você lembra que você foi no pra cá. sítio nosso lá duas vezes? Você está Eu lembrando? lembro, doutor Gil. Fiquei lá escondida um tempo também, que eu gostava muito de ir nesses lugares e sozinha mesmo para ficar meditando, né? Então, eu acho que... E foi assim, daí a gente casou e eu acabei ficando por aqui. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Me exonerei da prefeitura em Campinas, mas eu continuo voltando porque minha mãe e minha irmã ainda moram lá em Olambra, né? Então, eu continuo voltando todo mês para vê-las. E eu continuo com alguns pacientes que, quando eu volto, eu atendo presencialmente e outros eu mantenho no online também. Então, foi mais ou menos isso. E assim, eu nunca esperava mesmo que eu fosse ter uma outra paixão, vamos dizer, na minha vida, né? Eu já estava, tipo, pendurando as chuteiras nesse aspecto já. E aí foi o Cupido está sempre à espreita, viu, Ana Luísa? Tá sempre à espreita. Eu ia falar, né, Joel? Não tem, essas coisas do coração não tem controle. Não tem. E foi uma coisa super inusitada, assim, porque não era nenhuma intenção isso, e foi assim meio mágico, assim, né? Eu conto essa história, as pessoas falam, nossa, Ana, mas que doideira. Realmente foi meio diferente, né?
É gostoso. E aí, a vida aí, em termos de trabalho, o que você tem feito aí, né? Porque assim, manter a parte que Campinas ainda te permite, né? O que é daqui de Campinas, seja Uhum. vindo ou seja online, mas em Palmas você está trabalhando em que não é CAPES, o que você tem feito? Aqui em Palmas, acho que tem no Tocantins em si tem muito pouco psiquiatra infantil. Na realidade, acho que tem eu e mais um só. E trabalhando na rede pública, só eu. Então, tem bastante demanda, né? Então, eu atendo bastante criança e adolescente, principalmente, né? Acho que eu estou mais focada nessa área aqui, tanto no consultório quanto no serviço público, que eu trabalho aqui na prefeitura também. E eu estou tentando conhecer lugares, né? Então, eu, às vezes, dou plantão em alguns hospitais, eu estou tentando conhecer mais profissionais, conhecer colegas, conhecer a cidade, e entender o funcionamento daqui também, que é um pouco diferente, né? Assim, as pessoas, a cultura é diferente, né? Uma cultura que... Palmas é uma cidade que foi... não tem muitas pessoas que nasceram aqui, a maioria das pessoas vieram de outros lugares, então vieram do Nordeste, vieram de outros estados do Norte, então é uma cultura numa coxinha de retalhos, então estou aprendendo isso também, a alimentação é diferente, alguns hábitos são diferentes, então eu estou aprendendo, e a parte profissional também, né? Tem um jeitinho aqui dos psiquiatras fazerem a clínica, eu também estou aprendendo com eles aqui, um jeitinho de fazer a clínica aqui no Tocantins. Uhum. Legal. Então é diferente daqui. É diferente, é diferente. Bem Tem diferente. muitas E coisas Campinas mudou diferentes. muito, né? Campinas, quando eu vim para cá, era uma, hoje é outra, né? Hoje é uma cidade grande, movimentada, com série de problemas e tal. Mudou muito, Campinas mudou. Aqui não tem trânsito, né? É uma cidade planejada, então é tudo bem organizadinho. Como é uma cidade pequena, também não tem grandes problemas da cidade grande. Sim. Então, é diferente essa parte. A violência também, você sai na rua, você pode morar em casa, ficar na rua naquelas sentadinhas nas cadeirinhas até a noite, conversando, Só na né? minha infância eu vi isso. Então, aqui na frente da minha casa, por exemplo, tem uma mangueira, às vezes a gente senta de domingo, faz um churrasquinho e fica lá na frente até a noite, na porta mesmo, assim, com a porta aberta. Então, Entendi. é diferente, né? É mais tranquilo nesse aspecto. É mais saudável, né? Muito. Eu acho, né, Beth? Eu acho que depende de cada um. Tem pessoas que vão dizer, não, eu não gosto de viver num lugar assim, eu sou mais globalizado, gosto de sair à tarde no cinema, gosto de à noite no restaurante X, tal. Aí vai ser um pouco mais difícil. Uhum. Muito bom. Então, eu Eu acho que não sei se tem alguma outra questão, mas também estamos em cima da hora, né, Beth? eu Tchau. acho que a gente pode encerrar agradecendo muito a presença da Ana Luísa e tudo que ela contou sobre a vida profissional e pessoal, agradecendo os colegas, doutor Joel e Ana Carolina, e desejando tudo de bom para o seu futuro aí em Palmas, para a sua vida pessoal e profissional. E um abraço a todos aí. E também mandar um abraço a todos os nossos colegas analistas do IPAC, do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. E se você quiser dizer alguma coisa para terminar, você pode fechar o nosso encontro, Ana Luísa. Eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Eu acho que é muito gostoso conversar mais com vocês, até a preparação da entrevista, assim, voltar a conversar com você, Beth, com o Dr. Joel. Com a Carol ainda eu converso um pouquinho mais, que a gente troca alguns assuntos ainda, né, referentes à clínica da infância e adolescência, mas assim, foi muito bom reviver alguns momentos pensando, né, na minha história, e queria agradecer a vocês por me proporcionarem isso, né? E tantas outras coisas durante toda a minha vida, porque, como o Dr. Joel disse, já são quase 20 anos aí que a gente está mais ou menos juntos. Por aí. Danilo, vou falar uma coisa para você agora, bem sincero. Você está radiante de alegria e radiante de beleza.
Ai, muito obrigada. É verdade. Tá mesmo. Acho que Palmas te fez muito bem. Tudo com tudo que tem lá, hein? Não é só o seu grande amor, mas todo o resto que você falou aí está fazendo muito bem para você. Acho que é um conjunto de coisas, né? Eu também estou me Conjunto. sentindo assim muito bem. Não tenho do que reclamar, não. Acho que vale a pena essa vida de nômade sua, né? Essa vida de nômade, né? Mas acho que agora criou raiz, né? Agora enraizou num Sim, mas ela lugar vem que para tem cá uma vez por mês aí. Quem sabe, né, Carol? Vamos ver se a gente der qualquer coisa, ele vai junto agora, né? Que ele também gosta de viajar, então agora ele vai junto. Tá certo. De verdade, ele tem um caminho que é de circular pelo mundo, né? Sim, também. Já está no próprio propósito de vida que ele escolheu também, né? De guiar as pessoas aí pelo mundo. Sim, é guia de excursão, né? Isso. E vocês estão convidados para vir para cá também, viu? Podem ficar aqui em casa. Qual a época do ano que é menos Obrigada. quente? Qual a época do ano menos quente aí? Olha, a época Nenhum. boa, junho, julho é uma época boa. Porque Junho, julho. é a época que está mais fresquinho e que não chove tanto. Tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade também de dividir com você mais um momento da vida nossa, né? Que foi muito gostoso e conhecer um pouco mais, porque essa parte da sua vida a gente não teve a oportunidade de conhecer na formação. Foi muito legal. Gostei muito. Obrigada. Que bom. Tá bom. Eu também queria agradecer a todos vocês, particularmente a Ana Luísa, pela disponibilidade do diálogo, né? Com triálogo, né? São 3 pessoas. E, enfim, fiquei muito contente de participar também. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e um abraço. Tá bom. Adeus. Até mais, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.